Ai, pessoal, então recentemente o governo alemão divulgou dados referentemente à disseminação da infecção, o contágio da infecção pelo coronavírus em sua população. Segundo o governo alemão, somente entre 20 a 30% da sua população não se contaminará pelo coronavírus, em decorrência de apresentar um sistema imune, um sistema de resposta imune, de vigilância imune, que não possibilita a infecção pelo coronavírus. Esse dado, extrapolados para países emergentes como o Brasil, a Índia, a África do Sul, em que grande parte da sua população é constituída por comunidades carentes, associado ao distanciamento social, sob a minha óptica, se faz mister nessas comunidades se adotar medidas também de natureza profilática, preventiva, farmacológica, referentemente ao tratamento de casos assintomáticos e casos leves, objetivando não somente decrescer o número de mortes intracomunitário, intrafamiliar nessas comunidades, bem como a preservação desses 20 a 30%, a proteção desses 20 a 30% da população que não se contaminarão na eventualidade de uma segunda onda relativamente ao contágio. E neste contexto, eu apresentei no vídeo anterior um tratamento alternativo à cloroquina, à hidroxicloroquina, droga essa que, cujos trabalhos acadêmicos apontam certa efetividade no combate dessa infecção. E basicamente eu sugeri o tratamento desses pacientes assintomáticos e de casos leves infectados pelo coronavírus. O meloxicam, que é uma droga que estruturalmente apresenta semelhança com a cloroquina, hidroxicloroquina, um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicans, e que, por ser um inibidor seletivo da enzima ciclooxigenase 2, apresentaria ou apresenta menores efeitos colaterais relativamente à hidroxicloroquina, a cloroquina, que é um inibidor não seletivo dessa enzima ciclooxigenase 2. Em outras palavras, exerce efeito tanto na ciclooxigenase 1, que é uma enzima constitucional, bem como relativamente à ciclooxigenase 2, que é uma enzima cuja expressão é aumentada em decorrência do processo inflamatório induzido pelo coronavírus. E no contexto desse tratamento alternativo, nesse vídeo eu proponho a associação do meloxicam com antioxidantes como resveratrol, encontrado no vinho, na cerveja, em outras bebidas destiladas, em outros alimentos, cujo efeito antioxidante, antiproliferativo, antiviral, pode apresentar também um efeito redutor da toxicidade induzida, da menor toxicidade induzida pelo meloxicam comparativamente à cloroquina e a hidroxicloroquina, reduzindo ainda mais, por meio dessa associação com o meloxicam do resveratrol, a toxicidade referentemente aos sistemas cardiovascular e urinário. Ressalto que essa substituição da cloroquina, hidroxicloroquina, nessa associação da ivermectina com a azitromicina,
pelo meloxicam mais o resveratrol pode ser vantajosa, especialmente no contexto da atual pandemia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como em outros países, como na Índia, em que se ressalta a emergência de uma cepa do SARS-CoV-2 que apresenta a mutação D614G, ou seja, com a substituição na posição 614 do ácido aspartico pela glicina, de maneira que essa cepa ela está emergindo, como tudo indica, com um maior poder de contágio e de letalidade. E com esse objetivo e nessa direção, tal substituição pode ser vantajosa no tratamento de casos assintomáticos e leves da infecção pelo coronavírus, porquanto o meloxicam, a exemplo da ivermectina, apresenta a propriedade de inibir a conversão da guanosina trifosfato em guanosina difosfato, ou o inverso da guanosina difosfato para guanosina trifosfato, de maneira que, a exemplo, ressalto novamente, da ivermectina, o complexo entre a importina e a guanosina difosfato, ela não se forma de maneira a bloquear o ingresso do coronavírus do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear e, consequentemente, bloquear a replicação viral. Então, eu ressalto novamente que esse bloqueio da conversão da guanosina trifosfato para difosfato, guanosina difosfato pelo meloxicam, pode apresentar um efeito sinérgico relativamente à ivermectina com relação à inibição da replicação do SARS-CoV-2 em nível nuclear. De maneira que, neste contexto, nós apresentamos em tela o inimigo. O inimigo nada mais é do que um vírus que apresenta a forma esférica, apresentando de diâmetro 120 nanômetros. Esse vírus ele é classificado como da família da Coronavirinae, da subfamília da Corovirinae e da ordem das nidovirales. Basicamente, esse vírus apresenta a forma esférica essa denominada de envelope, da qual projetam-se projeções digitiformes essas que são observadas na microscopia eletrônica de transmissão com a forma de espinhos. Na parte inferior em tela, nós apresentamos o desenho referentemente a essa estrutura viral. Basicamente, esse vírus ele é constituído por um envelope esse que é constituído por uma bicamada lipídica ilustrada em amarelo. Ressalta-se a importância sob o aspecto prático dessa bicamada lipídica, porquanto é ela que é destruída quando, no procedimento de prevenção, lava-se a mão ou então passa-se álcool gel. De maneira que, de permeio a essa bicamada lipídica ilustrada em amarelo, nós encontramos duas proteínas, a proteína M e a proteína E. Também associada a essa bicamada lipídica, encontra-se enzimas, uma esterase denominada hemaglutinina esterase. De maneira que esse envelope de forma esférica contém no seu interior o RNA viral. E como mencionado anteriormente, projetando-se desse envelope viral, encontram-se glicoproteínas essas denominadas de spike ou espinhos, em que na sua porção terminal
apresentam três moléculas, ou seja, um homotrímero, ou seja, três moléculas idênticas, das quais uma se liga ao receptor da célula pulmonar, da célula do trato gastrointestinal, e a outra à membrana celular, promovendo a infecção, ou seja, a passagem do vírus do exterior para o interior da célula. Importante ressaltar que essa estrutura glicoproteica, denominada spike, se liga na célula, na membrana celular, em receptores, em enzimas específicas, denominada de enzima conversora da angiotensina 2, cuja ligação decorre em alterações nessa glicoproteína, de maneira a promover a invasão viral nas células, ressalto novamente, prioritariamente do trato respiratório e gastrointestinal, comprometendo a função, especificamente a função respiratória, no trato pulmonar, pela indução de vários processos de natureza patológica, dentre os quais inflamação, degeneração, edema, hiperplasia, dentre outros, que comprometem o funcionamento da célula pulmonar, bem como do trato gastrointestinal. Assim, em tela, nós apresentamos o mecanismo de invasividade do vírus, da partícula viral, na célula hospedeira, na célula pulmonar hospedeira. E, basicamente, esse contágio, essa invasão, esse contágio da célula pulmonar, ela se dá por meio da ligação das glicoproteínas presentes na partícula viral, por meio da sua ligação em receptores de membrana denominados ACE2, ou seja, enzima conversora da angiotensina 2. Basicamente, essa glicoproteína com a forma de espinho presente na superfície viral, ela é constituída por um homotrímero, ou seja, por três moléculas idênticas ligadas, uma proteína S1, uma proteína S2 e uma proteína S2', cuja ilustração, cuja molécula é apresentada em tela, em que na parte superior, A, B e C, nós apresentamos a estrutura fechada, e na parte inferior, D, E e F, a estrutura aberta, de maneira que a ligação desse homotrímero nesse receptor ACE2 determina alterações conformacionais, ou seja, um centro de clivagem nessa glicoproteína, de modo que uma porção permanece ligada nesse receptor AC2 e a outra porção se liga em outras estruturas da membrana celular, de maneira que o vírus penetra para o interior da célula. Basicamente, essa estrutura aberta, essa estrutura clivada, ela resulta de uma alteração conformacional induzidas por proteases essas denominadas furinas. De maneira que esse mecanismo de ligação da partícula viral, da glicoproteína viral, a esse receptor tem sido foco de atenção por meio de diferentes fármacos, dentre os quais os fármacos imunoterápicos, cujos anticorpos policlonais têm sido dirigidos para esse receptor, objetivando bloqueá-los. Também fármacos inibidores das proteases, tais como da catepsina L e da TMP-SS2,
também têm sido utilizados na tentativa de bloquear a ligação dessa glicoproteína em espinho, ressalto novamente, presente na superfície viral, na partícula viral, de maneira a impedir a sua penetração, de proporcionar a sua não entrada na célula. Isto posto, e considerando a semelhança estrutural entre o meloxicam, a cloroquina e a hidroxicloroquina, cuja semelhança estrutural é apresentada por retângulos nas cores azul e vermelha, retratando essa semelhança entre esses três princípios ativos, nós propusemos e propomos o meloxicam como um tratamento profilático alternativo à hidroxicloroquina, a cloroquina, referentemente ao tratamento de pacientes assintomáticos e casos leves de infecção pelo coronavírus. Além do que, o meloxicam ele apresenta um mecanismo de ação bastante semelhante ao da cloroquina e da hidroxicloroquina, porquanto essas três drogas elas bloqueiam a ligação do coronavírus, ou seja, das glicoproteínas superficiais em forma de espinho do coronavírus em receptores do tipo AC2, ou seja, receptores do tipo conversores da enzima angiotensina 2. Como nós sabemos, essa ligação, a ativação desses receptores AC2, ou seja, receptores da enzima conversora da angiotensina 2, resulta em inflamação, vasoconstrição, proliferação e fibrose. Além do que, o meloxicam e a hidroxicloroquina e a cloroquina também inibem a ligação dessas glicoproteínas superficiais virais do coronavírus em receptores do tipo TLR. De maneira que a ligação do coronavírus a esses dois tipos de receptores celulares promove a elevação do pH tanto em nível lisossomal como endossomal, de maneira que essa ligação, a elevação o bloqueio dessa ligação em nível desses receptores, com a consequente elevação do pH lisossomal e endossomal, resulta na inibição da infecção viral, da consequente invasão do vírus ao citoplasma celular, com inibição da sua replicação e, consequentemente, diminuição da síntese e secreção de proteínas, ou melhor dizendo, de citoquinas, quimiocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento pró-inflamatórios e outros mediadores químicos também pró-inflamatórios que guardam uma estreita relação com a etiopatogênese promovida por esse vírus em nível da célula pulmonar, comprometendo a sua função. Isso posto, e considerando que o meloxicam é um inibidor seletivo dessa enzima COX-oxigenase 2, enquanto que a cloroquina e a hidroxicloroquina são inibidores não seletivos, há estudos que sugerem, que comprovam, que demonstram a menor toxicidade do meloxicam relativamente aos sistemas cardiovascular, gastrointestinal e urinário, especialmente quando associado ao ravesterol, como nós apresentaremos a seguir, de maneira que ressalto novamente a proposição desse tratamento profilático para esses casos assintomáticos e leves, pela associação do meloxicam
De maneira que em tela nós apresentamos os principais efeitos metabólicos promovidos pelo meloxicam que justificam essa menor toxicidade, esse menor efeito deletério referentemente aos sistemas cardiovascular, gastrointestinal e urinário. Para tanto, é necessário nós compreendermos como se dá o mecanismo da síntese e secreção de prostaglandinas, leucotrienos e outros prostanoides que guardam uma relação com as enzimas ciclooxigenase e lipoxigenase e no contexto desses fármacos, mais especificamente com a enzima ciclooxigenase 1 e 2. Como nós sabemos, as enzimas ciclooxigenase 1 e 2, elas guardam uma relação com o processo inflamatório, especialmente a enzima ciclooxigenase 2, que é expressa quando há a indução de um processo inflamatório de natureza imune, promovendo vasodilatação e gastroproteção. Por outro lado, a enzima ciclooxigenase 1, quando ela é ativada, ela está presente, ela é expressa constitucionalmente, ou seja, durante a atividade funcional de órgãos, de sistemas, tais como o cardiovascular, o gastrointestinal e o urinário. De maneira que a inibição não seletiva, ou seja, a inibição das duas ciclooxigenase, COX-1 e COX-2, ciclooxigenase 1 e 2, eles promovem, ao inibir esses fármacos não seletivos, ao inibir a enzima ciclooxigenase 2, promovem uma inibição da inflamação, por inibir proteases, ânion superóxido e a síntese e secreção de prostaglandinas. Contudo, por outro lado, ao promoverem a inibição da enzima ciclooxigenase 1 ou COX-1, eles exercem efeitos deletérios no estômago, nos rins, por comprometerem, melhor dizendo, ao inibirem a síntese e secreção de prostaglandina E2, tromboxana, A2 e prostaglandina I2, que participam do mecanismo fisiológico desses órgãos, do coração, dos rins, do estômago, eles comprometem a função desses órgãos. Daí o porquê eu entender, e alguns estudos também sugerirem que os inibidores seletivos dessa enzima ciclooxigenase 2 ou COX-2 apresentam menores efeitos tóxicos, deletérios para a atividade funcional desses órgãos. Outro sim, em tela, nós apresentamos o mecanismo antitumoral antiproliferativo atribuído ao meloxicam, mecanismo antitumoral antiproliferativo que eu entendo também contribua para a inibição da fibrose pulmonar, da fibrogênese induzida pelo coronavírus em nível do pulmão, que também contribui para a sua etiopatogenia. De maneira que a inibição da enzima ciclooxigenase 2 de uma maneira seletiva pelo meloxicam determina a diminuição da síntese e secreção de prostaglandina 2, de maneira que essa diminuição, essa inibição da síntese e secreção de prostaglandina E2, ela impede, ela decresce a ligação aos receptores EP2, que são os receptores responsáveis pela ligação da prostaglandina E2 em nível da membrana celular, de maneira que
em decorrência dessa inibição, não ocorre a ativação do fosfoinositol 3-fosfato, que é capaz de induzir a ativação da proteína quinase B. Proteína quinase B que, ao ser ativada, promove inibidores como a survinin e a MCL1, que são inibidoras da apoptose e, ao mesmo tempo, estimuladoras da proliferação celular. De maneira que também, além dessa inibição da apoptose, um outro mecanismo decorrente dessa ativação dessa proteína quinase B é a inflamação, a proliferação celular, como eu mencionei, e a síntese e secreção de fatores de crescimento, tais como o fator beta-1 transformante do crescimento, que é responsável por essa fibrose pulmonar. De maneira que, ressalto novamente, a inibição da enzima seletivamente da COX-2 determina a não ativação da enzima proteína quinase do AQT, da proteína quinase B, consequentemente estimulando a apoptose celular e diminuindo a proliferação celular. Também é importante se ressaltar que um outro mecanismo pelo qual ocorre a ativação dessa proteína quinase B é mediante também a ligação da prostaglandina E nos receptores EP2, resultando com a ativação de metaloproteinases do tipo 2, que são proteínas que promovem a clivagem da E-caderina. Essa E-caderina quando adquire essa forma solúvel, ela é capaz de se ligar em receptores, tais como receptores para o fator de crescimento epidérmico e para o fator de crescimento da insulina, de maneira também a promover essa ativação da proteína quinase B, resultando, como eu mencionei, em um mecanismo anti-apoptótico, inflamação, proliferação celular e fibrose. É de maneira que o meloxicam, ao inibir seletivamente a enzima ciclooxigenase 2, ou coxioxigenase 2, decresce a síntese e secreção da prostaglandina E2, de maneira que ela não se liga nos receptores EP2, assim não ocorre a ativação das metaloproteinases com a formação da fibrose, da inflamação, da proliferação, da síntese e secreção do fator beta-1 transformante do crescimento, em decorrência da inibição dessa enzima metaloproteinase 2, que também, além desses efeitos, também não cliva a E-caderina, de maneira que essa E-caderina, que se liga em receptores dependentes do cálcio, promove a inativação dessa proteína quinase, resultando, como mencionado anteriormente, em um mecanismo apoptótico e inibição da proliferação celular, dentre as quais da proliferação de fibroblastos. Além do que, também, o meloxicam apresenta a propriedade de produzir a autofagocitose, de maneira que, em decorrência dessa autofagocitose, desses autofagossomas, geram-se proteínas como a BAX e o ligante do receptor FAS, que promovem também a apoptose e a inibição da proliferação celular. Então, basicamente, esses mecanismos, esses três mecanismos do tenoxicam resultam, em síntese, na inibição da proteína quinase B, estímulo da apoptose
diminuição e inibição da proliferação celular e, consequentemente, da fibrose, da inflamação, da hipersecreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios que acentuam a patogênese pulmonar, também por indução da fibrose, ou seja, em decorrência desse mecanismo antifibrogênico, antifibrótico do meloxicam, também a inibição desse mecanismo fibrinogênico pelo meloxicam. Como nós vimos em slides anteriores, o mecanismo de ligação, de penetração do coronavírus nas células epiteliais já é bem estabelecido, ou seja, se deve à ligação das proteínas superficiais, das glicoproteínas spike, em receptores do tipo ACE2. De maneira que, atualmente, os pesquisadores, especialmente os chineses, estão tentando explicar o comprometimento da normal função respiratória pelo coronavírus. Como nós sabemos, em nível pulmonar, gera-se o oxigênio esse que se liga nas hemácias, especialmente no grupo M, que é constituído por 4 proteínas ligadas ao ferro, proteínas essas que em seu conjunto, na ausência do ferro, são denominadas de porfirina. De maneira que o transporte de oxigênio se dá mediante a ligação do oxigênio na estrutura planar ao ferro divalente ligado ao anel histidina da porfirina, de maneira que essa ligação ao ferro, em nível pulmonar, ao atingir os tecidos, esse ferro que é divalente torna-se trivalente, adquirindo uma estrutura não planar, de modo a liberar o ferro e receber o dióxido de carbono em nível dos tecidos. De maneira que o coronavírus, os aminoácidos presentes no RNA viral, são capazes de se ligar nessas estruturas proteicas, nessa porfirina presente no M da hemoglobina, de modo que o ferro é liberado para os tecidos, aumentando a sua concentração, de maneira a induzir também processos inflamatórios e comprometer a ligação do oxigênio nesse grupo M, decrescendo a quantidade de hemoglobina disponível para o transporte do oxigênio em nível tecidual. De maneira que drogas tais como a cloroquina, a ivermectina, o meloxicam, que apresentam essa estrutura anelar aromática semelhante à histidina, são capazes de burlar, por assim dizer, esse mecanismo de ligação do vírus a essa estrutura, a essa porfirina presente na hemácia, no grupo M da hemácia, de modo que eles bloqueiam esses fármacos. Ressalto novamente a cloroquina, que é ilustrada em tela, bem como outras drogas, como a ivermectina e o meloxicam, que também possuem essas estruturas aromáticas, de maneira a impedir a ligação do vírus na porfirina presente no grupo M. Um outro mecanismo
que pode ter relevância no combate do coronavírus pelo meloxicam é o efeito antioxidante proporcionado pelo meloxicam, não somente referentemente à inibição da enzima ciclooxigenase 2, COX-2, com a diminuição, com a inibição da síntese e secreção da prostaglandina E2, que resulta na inibição de produtos tóxicos derivados do oxigênio, tais como o ânion superóxido, e do nitrogênio, tais como o óxido nítrico, mas também mecanismo antioxidante esse induzido pelo meloxicam decorrente da ativação das enzimas de detoxificação. E a propósito desse mecanismo de detoxificação, nós já elaboramos um vídeo que foi publicado anteriormente por nós. E para quem se interessar por esse mecanismo de detoxificação induzido pelo meloxicam, eu sugiro consultar esse nosso vídeo. Também é importante ressaltar que o meloxicam, por apresentar uma inibição seletiva da enzima ciclooxigenase 2, não interferindo com o funcionamento fisiológico da enzima ciclooxigenase 1, ele apresenta um menor efeito cardiotóxico ao sistema cardiovascular, atribuído a outros anti-inflamatórios, tais como o ibuprofeno, ou mesmo a cloroquina, hidroxicloroquina, que são inibidores não seletivos dessa enzima ciclooxigenase 2. E a propósito desse efeito antioxidante e cardiovascular, cardioprotetor, atribuídos ao meloxicam, no direcionamento de aumentar esses efeitos antioxidantes e cardiovascular, cardioprotetor, melhor dizendo, do meloxicam, nós promovemos a associação do meloxicam com o resveratrol. O resveratrol é uma droga que apresenta efeito antibacteriano, antifúngico, antitumoral, anti-inflamatório, antineoplásico, que é o mesmo efeito antitumoral, dentre outros, que propicia não somente uma acentuação desse efeito antioxidante do meloxicam, como também a acentuação do efeito cardioprotetor promovido pelo meloxicam. Além do que, o espectro de ação antiviral do resveratrol inclui também o vírus influenza, vírus esse que promove uma infecção respiratória que é bastante semelhante às fases iniciais pelo coronavírus. De maneira que, se a infecção não for pelo coronavírus, essa associação combate também o vírus influenza. É importante ressaltar que o resveratrol ele apresenta propriedades antivirais não somente relativamente ao vírus influenza, mas também a alguns outros vírus que são reportados na tabela, cujo mecanismo é ilustrado também nessa tabela. De maneira que esse resveratrol, que pode ser adquirido na forma de comprimidos produzidos sinteticamente, ele também pode ser ingerido por meio de bebidas, tais como o vinho, a cerveja, está presente na casca da uva vermelha, presente no amendoim, presente no pinho, e cujo mecanismo de ação antiviral ele se ressalta pela inibição da replicação viral
de ácidos nucleicos, da síntese proteica e da expressão gênica. Além do que, apresenta também um importante efeito inibidor da síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias. Citoquinas essas pró-inflamatórias que também os autores chineses, que foram os primeiros a estudar essa infecção do coronavírus, eles ressaltam a importância da hiperprodução dessas citoquinas pró-inflamatórias referentemente ao mecanismo patogênico de agressão à célula epitelial pulmonar, ressaltando que essa hiperprodução dessas citoquinas pró-inflamatórias usualmente tem sido negligenciada por muitos médicos no tratamento dessa infecção pelo coronavírus. Então, no amplo espectro de ação do resveratrol, também se ressalta a potencialização do efeito antissíntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias pelo meloxicam, efeito esse que é acentuado também pelo resveratrol. Em síntese, nesse vídeo ressalta-se na emergência dessa nova cepa do coronavírus, apresentando essa mutação D614G, com substituição do ácido aspartico, do aminoácido ácido aspartico na posição 614 pelo aminoácido glicina, cepa essa do SARS-CoV-2 que acredita-se possuir um maior poder de contágio e uma maior letalidade. Ressalta-se o teste de novas associações medicamentosas, objetivando combater essa cepa que tudo indica apresenta de fato um maior poder de contágio e de letalidade. E nesse contexto, alguns professores universitários têm sugerido a associação, alguns professores universitários indianos têm sugerido a associação da ivermectina com a cloroquina, hidroxicloroquina, mais a azitromicina. E no contexto dessa associação e do teste dessas novas associações, eu proponho a substituição da cloroquina, hidroxicloroquina, pelo meloxicam mais o resveratrol, porquanto eu entendo que o meloxicam apresenta propriedades químicas, mecanismo de ação semelhante à cloroquina, à hidroxicloroquina, referentemente ao tratamento profilático ou terapêutico de casos assintomáticos e leves da infecção pelo SARS-CoV-2, da Covid-19, semelhantemente à cloroquina, à hidroxicloroquina, apresentam uma estrutura química semelhante à cloroquina, hidroxicloroquina, e quando associado ao resveratrol, o meloxicam apresenta a vantagem de apresentar efeitos colaterais menos danosos aos sistemas cardiovascular, hepático, urinário, gastrointestinal, além de apresentar referentemente à ivermectina um mecanismo de ação semelhante à ivermectina no que diz respeito à inibição do bloqueio, ou melhor dizendo, a inibição ou bloqueio da passagem do SARS-CoV-2 do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, em decorrência da inibição da ligação do SARS-CoV-2 ao complexo constituído pela enzima, pela proteína importina mais a guanosina de fosfato, porquanto o meloxicam ele apresenta a propriedade de inibir
as enzimas GTPases que promovem a conversão da guanosina trifosfato para guanosina difosfato, que é necessário para esse transporte, ressalto novamente, do SARS-CoV-2 do meio intracitoplasmático para o meio nuclear, por meio desse complexo constituído pela proteína importina mais a guanosina de fosfato. Então, eu entendo que, além desses efeitos benéficos referentemente à substituição da cloroquina pela ou melhor dizendo, da cloroquina ou hidroxicloroquina pelo meloxicam mais o resveratrol, além dessa substituição vantajosa, eu entendo que possa existir, ressalto novamente, um efeito sinérgico relativamente à ivermectina pelo meloxicam mais o resveratrol, considerando essa propriedade também do meloxicam mais o resveratrol de inibir essa transferência do SARS-CoV-2 do meio intracitoplasmático para o nuclear e, consequentemente, inibir a replicação do SARS-CoV-2 em nível nuclear. Além do que, também ressalta-se que o meloxicam ele apresenta a propriedade de ser um inibidor seletivo das enzimas, da enzima ciclooxigenase 2, enquanto que a cloroquina, hidroxicloroquina, ela não é um inibidor seletivo das enzimas ciclooxigenases. Ela promove a inibição tanto da enzima ciclooxigenase 2, que é ativada quando do processo inflamatório, como também da ciclooxigenase 1, que é uma enzima constitucional que é ativada durante um mecanismo fisiológico relativamente à atividade cardiovascular. De maneira que também sob esse aspecto dessa inibição seletiva da ciclooxigenase 2 relativamente à não seletividade, inibição não seletiva pela cloroquina, hidroxicloroquina, essa inibição dessa síntese de prostaglandinas por meio da inibição seletiva da ciclooxigenase 2, sob a minha óptica, também é vantajosa em relação à ivermectina. Daí o porquê eu entender que no teste dessas associações associações medicamentosas, farmacológicas, referentemente ao combate dessa nova cepa que está emergindo com essa mutação D614G, essa associação da ivermectina com o meloxicam mais o resveratrol mais a azitromicina pode ser vantajosa em relação à associação da ivermectina com a cloroquina, hidroxicloroquina, mais a azitromicina.